Genética, sedentarismo, alimentação inadequada. Afinal, o que faz alguém desenvolver diabetes tipo 1? Se você não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou estudante de medicina, diabética tipo 1 desde os 8 anos de idade e influenciadora digital. E você me encontra em todas as redes como @pâncreasartificial. E hoje eu vou desvendar um pouco desse assunto do que causa o diabetes tipo 1. E para isso eu vou trazer um pouquinho da minha história. Então, eu tenho diabetes tipo 1 desde os 8 anos de idade. Inclusive, tem um vídeo completo contando a história do meu diagnóstico que eu vou deixar linkado aqui. E eu era uma criança saudável, eu era uma criança magra, eu era uma criança que fazia atividade física, que tinha uma alimentação boa, inclusive na minha casa eu sempre tive essa base. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi uma surpresa muito grande pra minha família. E uma surpresa muito grande também porque eu fazia acompanhamento com médico, com pediatra na época, e nunca teve nenhum tipo de alteração no meu exame. E aí, simplesmente, do nada, apareceu uma glicemia de 600, maior que 600, então foi um susto muito grande. E naquele momento, eu lembro que o maior sentimento dos meus pais e de toda a minha família foi de culpa. O que foi que eu fiz para essa criança desenvolver o diabetes? O que foi que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito para que Duda não desenvolvesse diabetes tipo 1? E eu sei que esse sentimento de culpa não é único da minha família. A maioria dos pais de crianças que desenvolvem diabetes tipo 1 tem esse sentimento de culpa. Eles tendem a achar que eles erraram em algum momento para que esse diagnóstico acontecesse. Ou até mesmo quando o diagnóstico de diabetes tipo 1 acontece na fase adulta, porque é possível ter diabetes tipo 1 na fase adulta, tá? Apesar de ser mais raro, sempre tem esse sentimento de culpa. E eu quero conversar com vocês hoje exatamente sobre isso. Para entender isso, primeiro a gente precisa entender que o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são doenças completamente diferentes. Então, o diabetes tipo 2 é o diabetes que a maioria das pessoas conhece alguém que tem. O diabetes tipo 2 é o diabetes que acontece mais em adultos, em idosos. É um diabetes que o principal fator de risco para você desenvolver ele é você ter uma alimentação inadequada, é o sedentarismo, são os vários anos de um estilo de vida que é inadequado. Então, isso aqui de fato acontece no diabetes tipo 2. A genética também está envolvida no diabetes tipo 2, é claro. Então, tem indivíduos que eles têm uma suscetibilidade maior de desenvolver o diabetes tipo 2, mas o fato é que o estilo de vida é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento dessa doença. Agora, quando a gente pega o diabetes tipo 1, que é o diabetes que eu tenho, é uma doença completamente diferente. Aqui, a gente não está falando de uma doença metabólica que acontece devido ao estilo de vida. Diabetes tipo 1 está numa caixinha que chamam de doenças autoimunes. Doenças autoimunes são doenças em que o nosso sistema imunológico, que é o sistema que é responsável por atacar vírus e células que tentam invadir o nosso corpo. Então, se vier uma bactéria, um vírus, vai causar um resfriado em você, o que é que seu sistema imune faz? Ele vai combater esse vírus, essa bactéria. No caso dessas doenças autoimunes, o diabetes tipo 1 incluído, o que acontece é que o sistema imune, ele passa a atacar o nosso próprio corpo, ao invés de atacar esses micro-organismos que iriam causar danos pra gente. Então, acontece um erro. Ao invés de eu destruir o inimigo, eu destruo eu mesma. E isso é um problema. Então, no diabetes tipo 1, o que acontece é esse ataque autoimune acontece contra as células que produzem insulina lá no pâncreas, que são as células beta. Então, aqui no diabetes tipo 1, não acontece um estilo de vida inadequado que leva a um quadro de resistência à insulina, que é o que acontece no diabetes tipo 2. Não. Aqui, simplesmente ocorre uma diminuição brusca na produção de insulina porque as células que antes produziam foram atacadas. Então, não. Diabetes tipo 1 não tem nenhuma relação com estilo de vida inadequado, com comer muito doce, com negligência médica, não. Muito pelo contrário. A real é que o desenvolvimento do diabetes tipo 1 é um processo fisiopatológico muito complexo e até pouco entendido hoje em dia. Porque o fato é que, para você desenvolver esse ataque autoimune contra o seu corpo, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ter uma predisposição genética. E segundo, você precisa ter um fator ambiental que vai servir como um gatilho para que esse ataque aconteça. Então, começando sobre a predisposição genética. Aí você já tá com uma frase na ponta da sua língua. Duda, eu tenho diabetes tipo 1 e ninguém na minha família tem diabetes tipo 1. Ou seja, eu não tinha coisa nenhuma de predisposição genética. Isso aí é balela. E eu te digo com toda a certeza do mundo, tem sim. Inclusive, esse é exatamente o meu caso. Não tem nenhum outro caso de diabetes tipo 1 na família. Mas eu desenvolvi diabetes tipo 1 porque eu tenho essa predisposição genética. Porque essa predisposição genética do diabetes tipo 1 não é aquela coisa que é hereditária, tipo,
Por exemplo, o seu avô tem diabetes tipo 2, seu pai também desenvolveu diabetes tipo 2. Não funciona dessa forma. No diabetes tipo 1, o que acontece é a alteração em um gene específico, certo? Esses genes aí, aliás, um ou mais genes específicos, e esses genes, eles vão alterar essa questão do seu ataque imune, tá? E ele pode ou não desenvolver o diabetes tipo 1. Então, você pode ter uma predisposição genética e simplesmente nunca desenvolver diabetes tipo 1. Ou você pode ter a predisposição genética e ser premiado desenvolvendo o diabetes tipo 1. Uma coisa que é interessante é que essa genética do diabetes tipo 1, muitas vezes ela tá relacionada com outras doenças autoimunes. Então, por exemplo, às vezes na sua família tem outros casos de doenças autoimunes que não são diabetes tipo 1. Então, sei lá, tem doença de Graves, tem doença celíaca, tem artrite reumatoide. É interessante que muitas vezes isso acontece e até mesmo em uma mesma pessoa que tem uma doença autoimune, a probabilidade dela desenvolver outras doenças autoimunes é maior. Então, entenda que a genética do diabetes tipo 1 basicamente é ter genes que te tornam mais suscetíveis a desenvolver uma doença autoimune, sendo o diabetes tipo 1 uma delas. Então, sim, você tem que ter a predisposição genética e sim, se você tem diabetes tipo 1, você tem essa predisposição genética, mesmo que não tenha absolutamente ninguém na sua família com um caso de diabetes tipo 1, certo? Entendemos então a predisposição genética. Aí a gente vai pro ponto 2. Você tem a predisposição genética, mas você tem que ter um fator ambiental que serve como um gatilho para desenvolver o diabetes tipo 1. E essa parte daí é a parte mais nebulosa, é muito difícil compreender esses fatores ambientais. Então, o que é que pode servir como um fator que vai ser um gatilho? Infecções virais são um fator muito clássico. Então, eu tenho uma predisposição genética e aí eu peguei uma infecção viral, fui parar no hospital e depois dessa infecção viral abriu o quadro de diabetes. Isso é bem clássico. Outro fator que pode acontecer que está associado são traumas emocionais. Então, traumas muito grandes. Uma pessoa perdeu um ente querido, faleceu, ou então passou por algum trauma muito forte e logo depois desse trauma acontece o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Mas aí entra um ponto. Imagina, existe alguém viver uma vida sem nunca ter uma infecção bacteriana, uma infecção viral? Não tem como viver numa bolha, né? Existe como viver a vida sem ter nenhum estresse emocional? Não. Então a real é que se você tem a predisposição genética para desenvolver diabetes tipo 1, não tem como você não se expor a esses fatores ambientais, porque esses fatores ambientais são muito pouco conhecidos, é muito difícil de compreender, e 2, você não tem como evitar ele 100%, sabe? Quando uma pessoa, por exemplo, desenvolve o diabetes tipo 1 depois de uma infecção viral, é difícil um médico chegar lá e dizer, não, esse seu diabetes aconteceu somente por causa dessa infecção. Às vezes teve a infecção, às vezes teve um estresse associado, às vezes tem outro fator que ninguém nem descobriu ainda. Então, esses gatilhos, esses fatores ambientais, é um tema bem difícil de ser entendido e com certeza essa é uma das grandes dificuldades para conseguir entender como chegar a uma prevenção e uma cura do diabetes tipo 1 e de todas as doenças autoimunes, mas falando especificamente do diabetes tipo 1, isso é bem complexo. Uma coisa legal é que fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, por aí, um tema bem frequente nos congressos sobre diabetes é sobre a prevenção do diabetes tipo 1 utilizando medicamentos. Então, basicamente o que eles estão fazendo é fazendo testes, pegando pessoas que têm uma suscetibilidade a desenvolver diabetes tipo 1 e eles dão um remédio para meio que adiar o surgimento desse diabetes. Então tem um remédio que já foi até liberado para venda lá nos Estados Unidos, que ele conseguiu retardar, acho que coisa de 5, 10 anos, o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Não conseguiu prevenir 100%, mas o que eles estão querendo fazer é isso, é tentar impedir que o diabetes tipo 1 se desenvolva nessas pessoas que têm uma maior suscetibilidade a desenvolver. Esse é um tema bem interessante, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre, basta comentar aqui que vocês querem. Enfim, esse tema é bem complexo e é um tema que não tem uma resposta concreta e 100% certeza, até porque a ciência ainda não tem essa resposta. Mas eu espero que esse vídeo tenha feito você entender que não é sua culpa você desenvolver diabetes tipo 1, não é culpa de seus pais, não é culpa de ninguém. Infelizmente é uma doença que não tem uma prevenção ainda, que pega a gente desprevenido, porque realmente é uma pessoa que é saudável e do nada desenvolve isso, mas que não é sua culpa e eu quero que você tire esse peso das suas costas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever aqui no canal e de me acompanhar lá no Instagram, que é o @pâncreasartificial, que eu tô sempre tirando dúvidas, tem vários destaques com vários temas interessantes também, então não esqueça de conferir tudo lá. Um beijo!